Olá, tudo bem? Uma boa noite a todos. Que a luz do Divino Mestre Jesus e a bênção do nosso Pai possa estar conosco nesse momento, iluminando o nosso planeta e a cada um de nós. Bom, hoje que me foi conduzido, que me foi pedido para falar, é sobre um apóstolo, um dos apóstolos de Cristo, um dos seus discípulos, Pedro, São Pedro dos católicos, São Pedro como é conhecido pelos católicos. Inclusive, segundo a Bíblia, o seu verdadeiro nome, o seu nome original não era Pedro, mas sim Simão, Simão Bar Jones, ou Simão, filho de Jonas, de Jonas, não Jonas como a gente fala no inglês, mas Jonas. Pedro, Pedro e André, que era o seu irmão, eles eram empresários, empresários do ramo da pesca, empresários do ramo da pesca. Inclusive eles tinham uma frota de barcos, e eram bem conhecidos justamente nisso, porque eram trabalhadores conhecidíssimos no ramo da pesca. Pedro, nascido em Betsaida, ele morava em Cafarnaum. Pedro tinha uma esposa, foi casado, tinha um filho. Inclusive, os historiadores contam que a esposa de Pedro, ela era de uma família rica, Então isso já mostra um lado diferente do contexto que a gente ouve se falar, o contexto que as pessoas comentam e se tem uma ideia de uma pessoa muito simples, muito simplória, muito humilde, não. Mas Pedro ele tinha um certo conceito ali em Betsaida, em Cafarnaum, conhecidíssimo, empresário, aquela situação toda. Mas o que levou justamente Pedro a conhecer Jesus? O que levou justamente Pedro a ter o contato com Jesus? Na verdade foi André. André, o seu irmão, que inclusive André ele era discípulo de João Batista, discípulo de João Batista. E após o batizado, após aquele batismo de Jesus Cristo ele se lança no mundo pregando, ele se lança aos quatro ventos, como é a palavra, como se diz, mostrando para todas as pessoas o Evangelho, o Evangelho consolador, o Evangelho da bonança, Ele traz mais forte ainda o conceito do Deus único, do Deus verdadeiro. Jesus ele traz aquela esperança na vida futura, esperança do amor, esperança da caridade. Jesus ele derruba os conceitos do demônio, do inferno, e ele estende uma mão de caridade. Então a imagem do Cristo ela se torna, sabe, o Cristo que cura, o Cristo que transforma, o Cristo que sorri, que demonstra felicidade, que demonstra um caminho de amor e bondade. Então André ele leva justamente Simão, para conhecer Jesus e conhecer também. E ele leva justamente pelas cercanias ali de Jericó, onde João Batista batizava. E foi, a história conta, os historiadores contam que foi para André que posteriormente se torna discípulo de Cristo. André ele segue Jesus Cristo depois. Foi para André e para Simão como um marco, algo que modifica, que transforma, que dá um rumo diferente à vida, que dá um rumo diferente a tudo aquilo que ele busca, que ele pesquisa. Porque Pedro e André vê na conversa, vê no diálogo, vê na mansuetude de Jesus Cristo um ensinamento novo, sabe? Ele enxerga em Jesus uma demonstração de um caminho novo, um caminho de amor, um caminho de paz. É como às vezes eu já ouvi pessoas que estão no movimento espírita, pessoas que participam da Casa do Caminho,
que falam que quando conhece a doutrina espírita a fundo, é como se tivesse achado a resposta para os seus caminhos, né? A resposta para a sua vida. E foi justamente isso. Pedro, ele encara aquilo ali, ele vê, sabe, os ensinamentos do Cristo e realmente ele e André percebem que ali é um caminho, o caminho da verdade. Na passagem bíblica, né, que Jesus realmente faz uma pergunta, e essa pergunta é justamente aonde se passa a compreender o fator de Pedro ser o responsável, ser a pedra angular do Evangelho do Cristo. É onde também a Igreja Católica coloca Pedro, né, justamente nesta passagem do Cristo, eles colocam Pedro como se fosse, como é, né, pela Igreja Católica, o primeiro Papa do mundo, né? O primeiro Papa, o primeiro indivíduo humano representante de Deus aqui na Terra, para a Igreja Católica nesse ponto. E, inclusive existem fatos, né? Existem certas escritas de historiadores que eles relatam que Pedro, após a crucificação do Cristo, ele passa um tempo em Roma. Ele chega a passar um tempo em Roma. Depois ele retorna para Betsaida, né? Ele retorna para Jerusalém, ele retorna ali onde ele vai seguir os caminhos dele. E na passagem bíblica que Jesus pergunta, Jesus faz a pergunta para os seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Ele pergunta: o que o povo diz de quem é o Filho do Homem? Filho do Homem, né? Jesus representando o Filho de Deus ali naquele instante. E os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista. Mas João Batista, quando eles falam João Batista, é porque muitos não ouviram, falam que é João Batista que está ali, né? Que na verdade não é. Aí outros respondem, né? Outros dizem que tu és Elias, há outros que dizem que tu és Jeremias, ou alguns que tu és um profeta, mais um profeta que está aí pregando a lei, né? A lei divina. E Jesus, olhando para eles, pergunta: mas vós, que dizem que eu sou? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E todos eles ali, Pedro se levanta, né? Simão se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Simão se levanta, olhando para Jesus Cristo, e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus baixa o olhar na direção de Pedro, Simão, né? E diz com aquele sorriso largo, imagina o sorriso do Cristo como devia ser, hein? Diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha que coisa, hein? E Jesus acrescenta também: tu és, eu te digo, que tu és Pedro. A partir de agora tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, que é as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Olha lá, Jesus dizendo: a partir de agora tu és Pedro. Se vocês pesquisarem a palavra Pedro, né, no latim, dos significados é que é pedra, né? Pedra. Tem vários significados, mas o contexto geral aqui é pedra, né? Então, o sentido de pedra. Você é a pedra angular, a pedra na qual edificarei a minha igreja, o meu evangelho. É nesse contexto aqui, da pedra angular, que Jesus Cristo retira, né? Diz: ó, a partir de hoje você não será mais Simão, mas sim Pedro. É onde a Igreja Católica, né? Ela coloca como base fundamental
justamente que Pedro, nesse instante, se torna o primeiro Papa, né, o primeiro representante na igreja, representante de Cristo. E Jesus, nesse instante, convida Pedro. Ele convida Pedro e diz: Pedro, a partir de agora, a partir desse instante, eu quero que você seja pescador, mas pescador de almas. O que quer dizer? Jesus convida que Pedro, naquele instante, trabalhe, que Pedro vá em busca, que Pedro transmita, que Pedro busque, que Pedro traga ao seio do Evangelho do Cristo justamente pessoas que buscam, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perdidas, né? Pessoas que estão ali, sabe, sofrendo aquela desigualdade daquele instante. Pedro, na verdade, né, Pedro, a maioria das pessoas tem Pedro, né, como eu comentei, uma pessoa humilde e tal. E a lembrança que se tem muito de Pedro é a da negação, né, de ter negado Jesus Cristo 3 vezes. Né, a passagem bíblica, né, na qual Pedro diz que vai defender, e Jesus: olha, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você terá me negado. A gente pode entender também, né, se a gente for colocar os pingos nos is, aí entender a situação de Pedro, que muitas pessoas o condenam também como se fosse um covarde, nesse sentido, né, que eu já vi pessoas dizendo: cara, se eu sei que aquele ali é Jesus Cristo, eu enfrentaria tudo e não negaria. Tá, gente, falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Agora, quando você se remete e você se encontra num momento de um calvário, um turbilhão de pessoas ali criticando, açoitando, xingando, maltratando o mestre, né? E ele carregando o madeiro da cruz num sofrimento terrível, você vai pensar, você vai imaginar, você vai querer se defender. Porque com certeza, se Pedro naquele instante ele dissesse, né? Se Pedro naquele instante dissesse: sim, eu sou o seguidor do mestre, eu estou com ele, com certeza ele seria flagelado, com certeza ele seria apedrejado, seria jogado no cárcere. E Jesus Cristo entende isso, ele entendeu essa situação. Jesus Cristo não queria que ninguém se martirizasse por ele, né? Mas que seguisse com aquilo que ele realmente trouxe, que é o Evangelho, que é justamente aquilo de mais certo que é você levar os ensinamentos. E nesse conceito de homem de pouca fé, né, existe outra passagem em que os apóstolos foram pescar, né, o Pedro e foram pescar, André, e o barco, de repente, estava no meio de uma tempestade violenta, de raios. Você já imagina você estar no meio, no mar, na água, em que as ondas estão violentas, uma ventania, raios caindo, quase escuro, você se agarrando ali no barco, no mastro, até muitas vezes rezando para que nada de ruim aconteça. E de repente, eles avistam ao longe, andando sobre a água, uma figura. Uma pessoa vem caminhando na direção deles sobre a água. E eles, naquele momento, eles dizem, né, não, aquele ali é um fantasma. Eles acham que é um fantasma, que é um espírito ruim que está caminhando sobre a água, que é algo de Hades que vai atormentá-lo. Mas Pedro olha aquela figura na água, e aquela figura que está lá, em um tom alto, forte, diz: sou eu, não temam. É Jesus que está falando: sou eu, não temam. E Pedro diz: é Jesus. E todos olham fixos e percebem que é Jesus andando sobre as águas.
E Pedro diz na verdade, não pergunta: se és tu, Jesus, então permita que eu vá até ti e caminhe sobre as águas. Olha só, né? Se é tu, se é você realmente, então permita que eu ande sobre as águas e vá até você. Sabe? E Jesus disse: venha, então venha. Abra os braços e a mão como se tivesse, qual você que está ali esperando uma criança vir caminhando na sua direção. E Pedro, naquele ênfase, né, de olhar para o Cristo, aquela coisa toda, de saber que Jesus Cristo, que você estando do lado dele, você era capaz de exercer e fazer tantas coisas, né? Muitas coisas. E Pedro pisa na água, anda alguns passos sobre a água, sabe, até fazendo com que os outros que estão no barco olhem admirado aquilo, Pedro caminhando sobre as águas. Mas Pedro de repente observa, ele olha a tempestade, ele olha a onda violenta que está batendo ao lado do barco, o vento forte, e aí o que acontece? Ele afunda, um desespero danado, sabe, mergulha-se dentro da água, da onda, e Jesus o agarra, né? Jesus o agarra pelos braços, o ajuda a levantar, e Jesus diz: homem de pequena fé, por que afundou? Não é? Homem de pequena fé, por que afundou? É justamente, antes de eu comentar um pouco dessa passagem, eu vou linkar ela com uma outra, né, na qual os apóstolos, vendo que Jesus curava, que Jesus fazia as curas, né, curava as pessoas, os doentes, e eles perguntaram: por que a gente não consegue? E ele disse: se tiveres, é a fé, né? Ele fala sobre a fé de cada um, né? Como ele comenta também a fé: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue transportar de um monte de um lado para o outro. E quando Jesus Cristo diz aqui homem de pequenina fé, ele está remetendo a todos nós, né? Porque até pegando o exemplo de Pedro, no momento você tem a confiança do Cristo, você acredita em tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, você quando vai ao centro espírita, ouve a palestra, você sai todo forte que você vai resolver, que você vai conquistar, que você vai transportar aqueles problemas. Você percebe que os problemas você pode removê-los. Você sai com toda essa confiança. Mas de repente você encara o mundo, você encara a primeira pancada, você encara a segunda pancada, e aí vem o desânimo, e aí vem o recuo, aí vem aquelas pessoas que por qualquer motivo se afastam, né? Perdem a fé, perdem a esperança. É o que o Cristo comenta: homem de pequena fé. A gente percebe isso sem falar das outras religiões, mas a gente comenta da doutrina espírita, por viver a doutrina espírita há muito tempo. A gente percebe pessoas que, empolgadas com o movimento, empolgadas com tudo, participam dos estudos, participam de aulas, participam, né, da doutrina espírita. Mas enquanto está bem, ela está feliz. Enquanto está bem tudo, ela segue. Porém, a primeira pedrada que acontece, em vez dela se fortalecer naquilo que ela aprendeu, em vez dela se agarrar com todas as forças aos ensinamentos, à doutrina, né, se agarrar ao mestre como deveria se agarrar, não, recua, se amedronta, faz que nem uma tartaruga, entra para dentro do casco e começa as lamentações, começa o sofrimento. E aí o que acontece? Realmente a tendência é você entrar em depressão, deprimir-se, acontecer alguma coisa de errado, né? E você demonstra nesse instante para o Criador
que realmente você é uma pessoa de pequena fé. Você não tem realmente uma fé que deveria ter. A fé da confiança, a fé da alegria, a fé da força de vontade, sabe? Porque, gente, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é o nosso mundo. É um mundo que equivale às nossas tendências. É aqui que a gente tem que resolver os nossos problemas, é aqui que a gente tem que resolver as nossas dificuldades, é aqui que a gente tem que reconstruir a nossa encarnação, sabe? Remodelá-la, modificá-la. Porém, também existe um outro lado, o lado do Hades aí, o lado do outro Deus, né? O Mamon, a riqueza, né? Quando se pergunta se aqui você vai encontrar a felicidade, os próprios espíritos dizem que a felicidade aqui não, ela é passageira. Não existe a felicidade como você imagina. Mas muitas pessoas se ligam ao mundo material como se ele fosse tão importante na vida deles. E ele tem a sua importância, sim. Sabe, do mundo material que nós tiramos aonde nós podemos pagar para vivermos nos nossos lares, onde a gente tem que comer, nos alimentar, né? Vestir as nossas roupas, mas que isso também não seja justamente o ponto mais principal de tudo, porque a riqueza maior é que o próprio Cristo ensinou, a riqueza maior está no Espírito, está em engrandecer o Espírito, criar no Espírito justamente o caminho, o tesouro da evolução, que é do conhecimento, o tesouro do conhecimento, o tesouro da harmonia, da paz, da caridade, por aí, né? Por aí vai. Infelizmente, às vezes eu fico observando certas pessoas que adentram a doutrina espírita de passagem, mas cada um tem seu caminho, cada um tem o seu processo de acreditar, de ver, de perceber, não é? Quando eu falo de passagem, e às vezes ela não se toca, que ela encontrou justamente, como disse Pedro e André, quando eles depararam com os ensinamentos do Cristo, quando eles depararam com tudo aquilo que o Cristo estava dizendo, eles tiveram forças e acharam, esse é o caminho, e eu vou trabalhar a minha vida, mas trabalhar também para o Criador. E quando a gente fala trabalhar para a vida, trabalhar para o Criador, porque o Criador ele quer que nós cresçamos, né? Que a gente entenda, que a gente evolua, que a gente possa ter uma vida de espírito, um caminho da luz. Só que não, né? As pessoas se apegam mais à ilusão da vida, né? Você pode viver, você pode usufruir dessas coisas do mundo, mas que elas não se tornem justamente o ponto principal da sua existência. Eu posso usufruir de tudo que o mundo me dá. Eu tenho livre-arbítrio para isso, mas eu também tenho nisso as consequências que podem vir sobre mim, entendeu? E é tão importante, por exemplo, a gente ver que a doutrina dos espíritos, a própria doutrina espírita, ela é o Consolador prometido. E Jesus Cristo, quando desencarna, antes de desencarnar, ele diz que pedirá ao Pai que envie o Espírito Consolador, né? E o Espírito Consolador é a doutrina espírita que está aí. E as pessoas, muitas pessoas, mesmo vivendo a doutrina espírita, mesmo estando ali, ainda não deram conta que é a chave, que é a consolação, que é justamente aquilo na qual Paulo, ao enxergar aquela luz, ele retira as escamas do orgulho, as escamas da cegueira do ódio, da violência, e passa a entender que a luz do Mestre, que os ensinamentos do Mestre é justamente o caminho melhor a seguir. Não é? É o que André, é o que Simão Pedro enxergaram, né, em Jesus, justamente isto. Né? Então é justamente isso. O exemplo de Pedro é o exemplo que a gente vê, né, da luta dele, de lutar contra si mesmo, né? de sofrer, mostrar que você tem que vencer os seus obstáculos. E Pedro teve a sua história seguinte, como todo mundo fala, não vou falar muito não, que o tempo aqui é curto, né?
Senão eu poderia ficar falando até bastante tempo a respeito de Pedro, né? A respeito dessa história do discípulo, Jesus e a doutrina. Pedro, na verdade, ele foi morto, né? Por ordem de Nero, né? Foi justamente 67, né, anos depois 67 anos depois da morte do Cristo, né? Ele foi crucificado. Só que Pedro, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Pois ele não se considerava digno de morrer como morreu o seu mestre. Olha só, né? Olha que coisa trágica, né? Triste, né? De morrer na crucificação, mas demonstrar justamente a simplicidade e ao mesmo tempo a grandeza do Mestre Jesus, na qual ele mesmo fala: eu não sou digno de morrer igual a ele. Então, Pedro teve os seus exemplos, Simão Pedro, né? E é justamente um daqueles responsáveis pelo trabalho do Evangelho na Casa do Caminho da época, junto com Paulo, né? Que Pedro e Paulo tiveram algumas desavenças, mas eles trabalharam para que esse Evangelho chegasse até hoje, né? No mundo inteiro, e chegasse para nós também no ensinamento do Mestre pelo Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça e que a luz do Divino Pai esteja sobre nós. Uma boa noite a todos.